Vídeo de hoje do canal do Nicola com 3 notícias boas para o torcedor do São Paulo. Primeira delas, as negociações com o Soteldo avançaram. A segunda é que apareceu mais um clube interessado em Pablo. E a terceira, um patrocínio de 40 milhões de reais. Bora falar também sobre o Palmeiras. Que história é essa de que o Arsenal está disposto a gastar um caminhão de dinheiro no volante Danilo do Verdão? Vou falar ainda sobre o Corinthians com contratação polêmica. Tem novidade no Galo. Godin é o mais novo reforço do Atlético. Também falo sobre um outro treinador que tem sido especulado, que está completamente descartado por causa de problemas com o Hulk. Para fechar, o Flamengo deitando na concorrência quando o assunto é fornecimento de material esportivo, além de últimas de Botafogo, Red Bull Bragantino, Internacional, Cruzeiro e muito mais. Você não perde por esperar. Deixa eu só me apresentar primeiro, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e criei esse canal aqui no YouTube para deixar vocês todos super bem informados sobre as coisas do futebol. Bora começar antes, só não sem antes pedir para vocês deixarem like e se inscreverem. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Barcelona, Chelsea, entre vários outros grandes clubes do mundo. E não tem dia melhor para você se dar bem quando o assunto é 1xBet do que sábado e domingo. É que tem jogo pra caramba. No Brasil com a Copa São Paulo e no exterior com todos os campeonatos internacionais ou cada campeonato nacional de clubes. E você vai poder se dar bem, basta pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo. Acesse o site, faz seu cadastro. Não esquece de usar o cupom NICOLA para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, tá bom? Assim, bora começar com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é de que o Botafogo tentou a contratação do atacante Kleber, ex-Ceará. A revelação foi feita pelo presidente do Ceará, o Robson de Castro, mas não haverá possibilidade de acordo. Já que falei do Botafogo, é legal contar também que o Fogão já tem 3 reforços garantidos para a temporada de 22. O último deles, o volante Fabinho, que vem do próprio Ceará antes, o zagueiro Klaus e o atacante Vinícius Lopes já haviam sido anunciados. Já o Red Bull Bragantino não para de investir. O lateral direito Hurtado, de 20 anos de idade, que pertencia ao Independiente Del Valle, foi comprado por 19 milhões de reais. Red Bull que já gastou mais 19 milhões no zagueiro Natan, 23 milhões no Elinho e mais 10 milhões de reais no volante Ramírez, que veio do Bahia. Agora quero contar sobre o Internacional, que vai se reunir na próxima semana com o empresário do Edenilson para tentar chegar a um acordo. O Edenilson tem forçado para se mudar para o Atlético Mineiro, o Inter resiste, alega que ele seria extremamente importante. Então essa definição sobre o futuro do Edenilson ficará para a semana que vem. Só uma coisa importante de bastidor que envolve o Inter, tá me chamando a atenção a demora no anúncio do Nicão pelo Colorado. As partes afirmavam que já estava tudo certo, e ao que consta agora tem uma diferença em relação ao pagamento das comissões ao Paulo Pitombeira. Talvez por isso a demora no anúncio. Tô de olho nessa história, qualquer novidade conto para vocês, tá? Bora fechar o giro de notícias para contar que o Cruzeiro pagou o 13º salário e os salários do mês de dezembro. Dessa maneira, o Cruzeiro, depois de muitos anos, está com tudo rigorosamente em dia, com funcionários e com os atuais atletas do elenco. Uma boa notícia entre tantas notícias ruins dos últimos dias. E a última saideira em relação ao giro de notícias, depois a gente abre para as notícias normais. O Santos, que se aproximou de um acordo com o Ricardo Goulart, também está tentando a contratação de Elkson, outro jogador que vem da China. O Elkson ficou livre no mercado, ainda não decidiu que rumo vai tomar, tem uma proposta também do Botafogo e foi sondado pelo Peixe que está tentando dar uma melhorada em seu elenco, tá? Agora sim, quero começar o vídeo ou a parte de notícias para falar a respeito do Flamengo, que ficou próximo que o Flamengo que já acertou a renovação do contrato com a Adidas e as cifras são estratosféricas. Só falta para que o acordo possa ser anunciado de forma oficial a aprovação do Conselho Deliberativo. Essa votação vai acontecer no dia 17 de janeiro, mas é mais do que natural que seja aprovado. O número é irreal, o número é muito maluco. 69 milhões de reais mínimos garantidos por temporada ao Flamengo. Por que esse número chama tanta atenção? O último contrato do Fla garantia 40 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo quase dobrou sua receita com o fornecimento de material esportivo na renovação com a Adidas. Mas essa coisa fica ainda mais evidente, fica ainda melhor para o torcedor do Flamengo na comparação com alguns dos principais rivais. O Corinthians é quem mais fatura depois do Flamengo com o fornecimento de material esportivo, cerca de 30 milhões de reais por ano com a Nike.
Na sequência aparece o Palmeiras, que fatura 25 milhões de reais por temporada com a Puma. O São Paulo tem um lucro médio no acordo com a Adidas de 20 milhões de reais. O valor é variável porque o São Paulo tem direito a royalties. São Paulo tem um valor fixo de 15 milhões e 26% de royalties. Então o São Paulo gira entre 18 e 22, 23 milhões de reais por ano de receita com o seu acordo com a Adidas. O Galo acabou de fechar também uma mudança no fornecedor de material esportivo e vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais. Pois o Flamengo, sozinho, ganha mais do que todo mundo. E se somar esses clubes também, por exemplo, 30 milhões do Corinthians mais 25 milhões do Palmeiras são 55 milhões, menos do que o Flamengo fatura. Se você somar o Palmeiras com o São Paulo, não dá o que o Flamengo sozinho fatura. Só para vocês entenderem como esse novo acordo foi espetacular. Importante, o Flamengo tem um valor fixo, garantido, e vai ficar com 35% de royalties em cima de cada camisa vendida. É a maior cifra, é o maior valor entre quase todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Outra vantagem nesse novo acordo, o Flamengo conseguiu a liberação para fechar com outros fornecedores de material esportivo para seus uniformes e seus times olímpicos. Por exemplo, você tem um atleta da ginástica, você pode fechar com qualquer outra marca. Você tem um time de basquete, você pode fechar com qualquer outra marca. Achei o contrato espetacular, bola dentraço do Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de comunicação e marketing do Fla. Bora falar agora sobre o novo lateral do Corinthians. Não causou muito ânimo no torcedor alvinegro não, tá? O Corinthians fechou na noite dessa sexta-feira a contratação por empréstimo de Bruno Melo, lateral de 29 anos de idade, lateral esquerdo, que disputou a temporada passada pelo Fortaleza. Ele é formado no Fortaleza e está há bastante tempo no clube. Não era o titular absoluto não, tá? Ele disputava a posição com o Crispim. Para falar a verdade, o Crispim era até mais titular do que ele, embora tenha feito bastante jogo na temporada passada. O Bruno Melo chega de graça, empréstimo de uma temporada, com opção de compra, o valor já está estabelecido no contrato de empréstimo. 100% dos salários serão bancados pelo Corinthians, que optou pela contratação do Bruno pelas características do jogador. É um lateral de 1,83 m, lateral bem mais alto do que o comum, muito forte no jogo aéreo. Então talvez o Silvinho, precavendo-se para momentos específicos da temporada, optou pela contratação do Bruno. Mas a reação não foi das melhores não, o torcedor não gostou da indicação. De qualquer maneira, o Bruno chega como uma aposta barata, em relação a custo zero e salário pequeno, e talvez seja até sua terceira opção, com o Fábio Santos e o Piton ficando à frente dele. Isso é claro se o Bruno Melo não conseguir mostrar nada de muito diferente. E você curtiu o Bruno Melo? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião em relação ao Diego Costa. As negociações seguem em andamento, tá? O Corinthians quer primeiro aguardar pela oficialização da rescisão de contrato do Diego com o Galo. A partir daí, deve passar a dar mais detalhes a respeito das negociações. O Corinthians quer muito a contratação do Diego Costa. Mudando de assunto, quero falar agora sobre Godin, que é mais novo reforço do Atlético Mineiro. O Galo, que anunciou nessa sexta-feira o atacante Fábio, vai fazer o anúncio do Godin nas próximas horas. Um dirigente do Atlético se referiu a ele para mim da seguinte maneira, abre aspas, vamos fechar com o Godin, faltam só detalhes finais, ele é o cara, fecha aspas. Esse dirigente está super confiante de que o Godin chega para se tornar o grande líder do elenco. Vale a lembrança de que o uruguaio vai ser o substituto do Júnior Alonso, paraguaio recentemente vendido para o Krasnodar por 8 milhões e 200 mil dólares. O Godin chega só pelo salário no Atlético Mineiro, tá? O Galo conseguiu que o Godin rescindisse seu contrato com o Cagliari, ou seja, não vai haver pagamento de nada para compensação ou para compra dos direitos econômicos, o que faz com que esse negócio se torne ainda mais interessante. Importante, além do Godin, o Atlético também vai em busca de um outro zagueiro, mas a prioridade era fechar com o Godin. Agora, sem pressa, o Galo vai tentar encontrar pelo menos mais um jogador de nome que possa reforçar e melhorar o sistema defensivo pensando na temporada. Antes de mudar de assunto, mais duas coisas a respeito do Atlético Mineiro. Quero contar para vocês que Vitor Pereira, que tem sido bastante especulado no Atlético, está completamente descartado. Esse mesmo dirigente que me contou ou revelou que o acordo com o Godin está fechado, essa pessoa me assegurou que não há a mínima chance de o Vitor Pereira ser contratado. A frase da pessoa foi assim, abre aspas, não existe a menor possibilidade. Posso te assegurar. Aí você pode estar se perguntando, mas por que dá para afirmar com tanta veemência que o Vitor Pereira não vem? O cara tá desempregado, tem bom currículo. É porque o Atlético Mineiro já foi avisado pelo Hulk que a relação entre o Hulk e o Vitor Pereira é péssima. Em 2020,
Eles trabalharam juntos no no Xangai SIPG, time da China. E na reta final da temporada, no jogo contra o Yokohama Marinos, time do Japão, jogo pela Champions Asiática, o Hulk foi substituído no segundo tempo e ficou muito bravo, saiu reclamando do Vitor Pereira. O Vitor não colocou mais o Hulk para jogar no restante da temporada. Foram outros 5 jogos disputados, o Vitor Pereira preferiu não pôr mais o Hulk, o time foi mal pra caramba nas partidas seguintes, perdeu basicamente todas, acabou eliminado da Champions e isso fez com que o clima entre os dois ficasse insustentável. Então, Vitor Pereira não tem a menor chance de ser contratado pelo Atlético Mineiro por causa dessa questão com o Hulk. Já havia contado para vocês que Eduardo Cudê, outro nome que é muito especulado por bastante gente, também está completamente fora dos planos do Atlético Mineiro, tá? Assim que tiver alguma novidade sobre técnico do Galo, conto para vocês. As conversas com o Carvalhal foram retomadas. E até o Jorge Jesus, há quem diga que ainda pode pintar. Bom, quero falar agora sobre o Palmeiras, repercutindo uma informação do portal R7. O pessoal conta que o Arsenal da Inglaterra já fez uma proposta ao Palmeiras de 20 milhões de euros à vista e mais 5 milhões de euros em metas atingidas. Esses 20 milhões de euros equivalem hoje a 128 milhões de reais e os outros 5 milhões de euros por metas, por bônus, representariam mais 32 milhões num pacote de 160 milhões de reais. Ainda não consegui a resposta nem do pessoal do Bertolucci, do escritório do Juliano Bertolucci, que é o responsável pela carreira do Danilo, nem do Palmeiras, tá? Então, ao longo do sábado, prometo voltar com mais detalhes para ver se de fato o Palmeiras tem alguma oferta pelo Danilo com essas cifras. De acordo com a apuração do pessoal do R7, o Palmeiras já descartou esse acordo, por entender que os valores estão abaixo daquilo que o Verdão imagina para o Danilo. Titular absoluto, atleta revelado nas categorias de base, contrato até 2025 e multa rescisória de 660 milhões de reais. Também de acordo com a apuração deles, a ideia do Arsenal para contratar o Danilo era substituir o Thomas Partey, que está viajando agora para a disputa da Copa Africana das Nações. Além do Arsenal, o West Ham é outro clube que monitora a situação do volante palmeirense, meio campista palmeirense, não dá nem para chamá-lo de volante, né? Jogador super moderno, dos mais interessantes. Eu acho que dos atletas da base, que subiram da base, é aquele com maior valor. Antes de mudar de assunto, deixa eu contar outra coisa importante do Palmeiras. Eu havia revelado para vocês com exclusividade na manhã da sexta-feira que o Endrick, que é o grande fenômeno da base, 15 anos de idade e 2 gols marcados na estreia da Copa São Paulo, o Endrick interessa Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Tem um monte de gente que duvidou, Nicola que tá criando essa história. Pois bem, colocamos o pai do Endrick, o Douglas Souza, para falar ao vivo no programa do Nicola nessa sexta-feira. O seu Douglas confirmou o interesse de todos os clubes, inclusive do Flamengo, mas ele garantiu uma boa notícia ao torcedor alviverde, assegurando que o Endrick vai assinar o primeiro contrato profissional com o Verdão em julho, quando ele completa 16 anos de idade. O primeiro contrato profissional só pode ser assinado depois que o atleta chega aos 16 anos. E de acordo com o Douglas, até por gratidão por tudo que o Palmeiras tem feito por ele e pelo filho, esse primeiro contrato será assinado. Tá bom, pessoal? Seguindo por aqui, bora falar agora a respeito de Pablo, atacante que quase foi na semana passada pro Ceará. Entre São Paulo e Ceará estava tudo certo. Proposta oficial de empréstimo de uma temporada, São Paulo ficaria com uma pequena compensação e o Ceará assumiria 100% dos salários do Pablo. Acontece que o Pablo disse não e a negociação acabou sendo desfeita. O torcedor do São Paulo ficou revoltado. Bom, há um novo interessado na contratação do Pablo. Durante o programa do Nicola dessa sexta-feira, uma fonte me contou por telefone que o Pablo interessa ao Atlético Paranaense. A pessoa só não soube dizer se era uma negociação em definitivo, se era por empréstimo. Fui atrás do Petralha, pelo lado do Furacão, e de um dirigente do São Paulo. O Petralha não quis me dar detalhes, o que só aumenta a confirmação ou o interesse do Furacão, senão ele teria descartado. Já sobre o pessoal do São Paulo, os dirigentes admitem o interesse do Atlético Paranaense no Pablo, demais. O Pablo gostaria de voltar ao Furacão, ao contrário do que aconteceu com o Ceará, mas há um probleminha importante. Se o Ceará topava bancar 100% dos salários, dos 500 mil reais por mês, o Atlético não consegue. A folha salarial do Atlético, ou o teto salarial do Atlético é bem inferior a esse, algo na casa dos 250 mil reais por mês. E vai haver uma necessidade de composição entre as partes. O que o São Paulo poderia fazer? Poderia solicitar do Atlético
um abatimento da dívida que tem justamente do próprio Pablo. Enfim, essas negociações ainda vão ser feitas ao longo dos próximos dias, mas há o interesse do Atlético Paranaense na contratação do Pablo. O torcedor do São Paulo reza todo santo dia para a possibilidade de o Pablo deixar o clube. Jogador extremamente caro. Outros dois que também não estão nos planos, o Éder, que custa 600 mil por mês, e o Vitor Bueno, que custa 400 mil mensais. Bom, bora fechar o vídeo falando a respeito de outras duas boas notícias envolvendo o São Paulo. Primeira delas, o patrocínio. O São Paulo anunciou de forma oficial, com a presença do parceiro e também do diretor de marketing do Tricolor, o acordo com a Bitso, que é uma empresa do ramo de criptomoeda. Essa empresa vai estampar sua marca na manga do uniforme do São Paulo, 40 milhões e meio de reais por um contrato de 3 temporadas, ou seja, 13 milhões e meio de reais por ano. Ótimo valor para um departamento de marketing do São Paulo que está trabalhando muito bem. São Paulo conseguiu passar de 16 milhões de reais de receita na temporada de 2020, o último ano do Leco, para algo na casa dos 60 milhões de reais com as novas receitas proporcionadas pelo departamento de marketing comandado pelo Júlio Casares. Outra informação importante, essa exclusiva. O São Paulo tem negociações avançadas com o Soteldo, o meio atacante que era do Santos, que está jogando no Toronto FC, namoro antigo do São Paulo. Nessa semana o Tricolor desistiu da contratação do Douglas Costa e conseguiu nessa sexta-feira, tanto do Toronto quanto do Soteldo, bons indícios de que o negócio pode caminhar. Não dá para cravar que fechou, embora eu tenha ouvido isso de uma outra pessoa do mercado. Os dirigentes do São Paulo asseguram que não. Conversei, por exemplo, com o Júlio Casares, ele admitiu que as conversas tiveram um avanço na sexta-feira, mas não ao ponto de darem o negócio como concluído, fechado, com o Soteldo como reforço, pelo menos não por enquanto. É possível até que o São Paulo tenha mudado a estratégia de negociação, até porque o Toronto defendia desde o princípio que o São Paulo comprasse o Soteldo em definitivo. O Tricolor estava buscando parceiros, as negociações com a Sócios.com, que ajudaria com parte dos vencimentos ou com a aquisição dos direitos econômicos, avançaram, e a partir daí pode ter alguma explicação também para esse otimismo que existe pelos lados do Morumbi em relação ao meia atacante venezuelano. Para fechar sobre o Soteldo, outra coisa importante. Vocês devem saber que o Toronto recentemente contratou um Insigne, atacante italiano que vem do Napoli. Ele chega só na metade do ano. E com a chegada do Insigne, o Soteldo fica fora dos planos do Toronto FC. Tudo porque existe um limite de atletas que podem ganhar acima do piso ou acima do teto lá no futebol americano. Cada time tem um limite para o número de atletas que podem ganhar esse valor estabelecido. E hoje o Toronto já tem o Outdoor, o Bradley e o Pozuelo, além do Soteldo. Com a chegada do Insigne, obrigatoriamente o Toronto vai precisar abrir mão de um desses atletas, e o atleta escolhido para sair é o Soteldo. Outra coisa importante que eu quero dividir com vocês, várias informações, né? O contrato salarial do Soteldo no Toronto FC, registrado de forma pública, porque lá nos Estados Unidos os salários são registrados de forma pública. O Soteldo tem direito a quase 2 milhões de dólares por temporada. Isso equivale a 11 milhões de reais por ano ou 916 mil reais por mês. Esse é o salário do Soteldo, tá? Nicola, mas outro dia você falou que ele ganha 2 milhões de reais por mês. Verdade. É que todo o restante que completa esses 916 mil são salário. O restante, até chegar em 2 milhões, equivalem a luvas, o prêmio pela assinatura do contrato. E é essa a diferença que possivelmente o Soteldo terá de abrir mão quando voltar ao São Paulo. Já que o Soteldo quer deixar o Toronto, não quer mais jogar no Canadá, não quer mais estar na Major League, só que o São Paulo está tentando mostrar a ele que vai caber ao Soteldo entender que vai precisar perder algumas das receitas a que tem direito. O São Paulo está tentando equacionar essa questão financeira para pagar exatamente aquilo que ele ganha em salários. Então os salários seriam mantidos. De qualquer forma, ainda será muito mais dinheiro do que o salário que ele recebia nos tempos do Santos. Prometo voltar assim que tiver qualquer novidade sobre esse e sobre demais assuntos. Combinado? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Se inscrevam também no nosso canal de cortes, a gente tá sempre postando coisas por lá, fechou? Abraço, tchau, tchau!